Sejam muito bem-vindas de volta aqui ao meu canal e hoje nós temos mais um vídeo testando base, que a de hoje é essa daqui da Givenchy. Comprei essa base de acabamento Glow, ela promete ser uma base sérum, que ela vai hidratar a sua pele mesmo depois de você removê-la da sua pele. Eu estou bastante curiosa para saber como que é o acabamento dessa base. Aliás, ela é a primeira base da marca que eu tenho, eu só tinha o corretivo até então. E hoje nós vamos falar sobre as promessas dessa base. Vamos aqui testar, como eu costumo fazer, o dia inteiro com a base. Eu volto no final do dia para mostrar para vocês como que ela ficou na minha pele. E assim nós vamos poder conversar e trocar para entender melhor como são essas promessas e se de fato a base entrega tudo que promete. Enfim, vou dar a minha opinião sincera, como eu sempre faço quando eu testo uma base nova aqui no canal, e compartilho tudo com vocês. Então, bora lá testar! Como normalmente eu faço, eu já venho com a minha pele preparada, eu estou com a skincare feita e apliquei também um protetor solar sem primer, porque eu acredito que o primer pode dar alguma interferência na hora da gente analisar a performance de uma base depois de algumas horas de uso. Portanto, já estou aqui prontíssima para a gente fazer a aplicação dessa base aqui. A embalagem do produto, que é bem característica da marca Givenchy, numa caixinha preta com as letrinhas prateadas, e abrindo aqui essa caixinha, o produto em si, nessa embalagem de vidro, lindíssima, super elegante, por sinal, onde aqui nós conseguimos ver a tonalidade da base, que ajuda um pouquinho. Inclusive, a minha base é na cor 3N, que é normalmente a tonalidade que eu uso. Eu acredito que vai dar super certo para minha pele. Abrindo aqui a tampa, nossa, inclusive ela tem uma pressão bem boa para poder manter, né, a tampinha no lugar. E ela é uma embalagem de pump, bem legal também, porque ajuda a proteger o produto aqui dentro da embalagem. Aqui na parte de trás da embalagem a gente vê a cor, que eu falei para vocês, a 3N. E o nome oficial dessa base se chama Prism Libre Glow Serum Foundation. Ela vem com 30 ml de produto, que é o que normalmente a gente encontra no mercado. E como o próprio nome diz, é uma base sérum com acabamento glow. Então eu já espero que ela seja uma base bem fluida e por isso eu vou fazer a aplicação com pincel, não com esponjinha, porque eu acredito que a esponjinha vai absorver muito e pode comprometer na cobertura. Como vocês já sabem, eu gosto de aplicar primeiro aqui no dedo, olha, vocês estão vendo que eu ainda não usei, a embalagem ela tá novíssima. E olha, ela não deixa escorrer muito fácil. Eu já peguei bases fluidas que elas escorrem bem mais. Então, ela tem uma certa consistência. Vamos ver se isso também reflete na cobertura dessa base. E eu dei aqui uma espalhadinha já com o dedo antes de vir com o pincel. Eu já percebo esse glow aqui desse produto. De fato, é bem perceptível esse acabamento. E agora eu vou começar a espalhar aqui com o pincel essa primeira camada de produto para analisar e tentar entender se eu vou precisar vir com uma segunda camada para chegar naquela cobertura que normalmente eu gosto da minha pele. Inclusive, eu achei bastante interessante essa promessa da marca em dizer que essa base ela continua hidratando a sua pele mesmo depois de ser removida. Tem que haver bastante tecnologia para que isso aconteça, né? E a descrição do produto também diz que ela entrega uma luminosidade com efeito blur de 24 horas, duração de 24 horas e hidratação de até 48 horas. Além disso, também diz que é uma mistura de longa duração de blur e luminosidade da Givenchy, potencializada por ingredientes de skincare poderosos. A marca promete que em apenas 4 semanas a pele fica 4 vezes mais radiante, mais uniforme e visivelmente mais hidratada. Interessante isso aí, porque você pode usar essa base como uma base do dia a dia, já que ela tem esse acabamento mais leve, mais glow. Você pode usar para você sair para ir à academia, ir ao trabalho, sem ter aquela maquiagem muito pesada, mas no sentido de skincare mesmo, como se fosse um hidratante com cor, mas que entrega uma cobertura, olha, bem bonita. Confesso que com uma camada, esse produto já entregou um resultado que me deixa satisfeita. E como hoje meu único compromisso vai ser ir à academia, eu total ficaria só com essa quantidade de produto aqui no rosto, mas como eu também quero analisar o poder de cobertura dessa base, caso eu precise ter um pouco mais, eu vou aplicar só mais um pouquinho nas partes que normalmente eu preciso de mais cobertura, que é aqui, olha, no centro do rosto mesmo. Não vou esticar muito aqui para as laterais,
para que também não venha excesso de produto. Vou espalhar agora então aqui essa segunda camadinha de produto, sem ser na mesma quantidade que eu apliquei da primeira vez. E eu vou ler mais um pedacinho aqui da descrição dessa base para que vocês possam entender também a tecnologia que a marca promete. Aqui diz que ela conta com microácido hialurônico, que é até 15 vezes menor que o ácido hialurônico regular, que aparentemente ele atinge profundamente a epiderme para uma hidratação duradoura. Também diz que inclui ceramidas de extrato de yuzu, combinado com microácido hialurônico, ajuda a manter a pele preenchida e hidratada. Eu vou pesquisar aqui o que é esse yuzu, Y-U-Z-U. Acabei de descobrir que yuzu é uma fruta cítrica, não imaginava que seria uma fruta. Aqui diz que ela é uma fruta cítrica com origem no leste da China, comumente utilizada em temperos, sucos, xaropes, entre outras receitas típicas do continente asiático. Olha, interessante. Então, temos aí essa fruta cítrica na composição dessa base, que, combinado com o microácido hialurônico, ajuda a manter a pele aí mais hidratada por mais tempo. Bem interessante essa informação. E mais uma informação a respeito da fórmula dessa base, diz que ela conta com a tecnologia de 4 cores, que consiste na combinação de 4 pigmentos diferentes, que contribui para uniformizar a pele e neutralizar irregularidades de cor. Até aqui, eu já estou bastante convencida de que essa é uma base para a gente cuidar da pele, não apenas uniformizar ou tirar qualquer imperfeição. E aqui, olha, a gente já consegue perceber depois dessa aplicação a radiância e o glow que de fato ela entrega aqui nesse acabamento. Inclusive, essa base da Givenchy me lembrou muito uma outra base que eu tenho, que é essa daqui da Shiseido. Ela entrega um acabamento muito parecido, que inclusive é uma base que eu gostei bastante, mas se eu tiver que ressaltar aqui um único ponto que não é tão positivo, é porque justamente ela tem uma composição muito hidratante, ela acaba trazendo a oleosidade da minha pele muito mais rápido, o que é esperado, e principalmente se você não usar nenhum primer por baixo. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça uma comparação dessas duas bases, coloca aqui nos comentários que eu trago um vídeo desse para vocês. Mas voltando aqui à estrela desse vídeo, a pele ela ficou assim. Eu acho que entregou uma cobertura que eu já estou bem satisfeita, como eu disse para vocês. Na primeira camada eu já tinha ficado satisfeita, mas eu queria aqui com essa segunda camada ver o potencial dessa base para ver se ela de fato cobriria mais. E eu acho que entregou sim. Não acho que tenha sido uma extrema cobertura com a segunda camada, mas eu consigo perceber sim que deu uma coberturazinha a mais. Bom, agora eu vou terminar essa make, vou aproveitar e trazer aqui para vocês também quais são os produtos que eu vou usar e já já a gente continua esse papo. Agora sim, de volta com a make finalizada e como vocês podem reparar, eu tirei o roupão porque, gente, estava começando a me dar um calor aqui e já que eu vou para academia, já coloquei aqui o meu topzinho, então por isso que eu tô um pouco diferente, mas é o mesmo dia e eu só desliguei a câmera para justamente poder finalizar aqui a make, mas eu vou mostrar para vocês quais foram os produtos que eu usei. Começando pelo corretivo, vocês sabem que eu costumo ser muito temática na hora de escolher base e corretivo, então eu fui de Givenchy como a base. Esse é o corretivo da mesma linha Prisma Libre, esse aqui ele é na cor C305 e eu aproveitei para usar bem pouquinho para não comprometer o que eu quero ver da base. Então, literalmente, eu me concentrei só aqui na região da olheira. Mesmo assim, eu coloquei só um pouquinho no canto externo, mais um pouquinho no canto interno dos dois lados e espalhei aqui. Então, não tem muita cobertura aqui de corretivo nessa pele, tá? Já em seguida, eu fui selar a pele porque eu preciso selar essa região do corretivo e também a zona T. E para isso, eu escolhi o pó da Laura Mercier. Esse aqui, ele é translúcido, mas não é aquela fórmula tradicional. Essa daqui é a fórmula Ultra Blur. Então, ele é um pozinho mais fino, eu acredito que ele dê esse blur por ser justamente mais fino. E também ele não marca as linhas finas, o que é bastante interessante para quem tem pele madura assim como eu. De sobrancelha eu fui bem básica, fui direto aqui nesse produtinho da Benefit, que é o Gimme Brown. Ele já é um gelzinho de sobrancelha, que também serve para preencher as falhas. Muito bom esse produto quando você quer fazer algo básico e rápido. E falando nisso, eu também quis fazer uma maquiagem não muito pesada, não muito elaborada, porque como eu vou para academia, né, gente, não rola chegar lá toda produzida. Para isso, eu escolhi essa paletinha de rosto aqui da NARS, e ela é super prática para essas circunstâncias onde eu quero
vários produtos na minha mão. Então aqui eu tenho o iluminador, o bronzer e 3 tons de blush. Eu apliquei primeiro os blushes, eu misturei todos eles e vim com um pincel e ficou assim. É uma mistura dessas 3 cores. E o bronzer, na verdade, eu usei só aqui um pouquinho no contorno e não fiz nada assim de contorno de nariz, nada. Foi só mesmo que sobrou no pincel, dei uma passada assim no contorno do rosto e foi o que eu fiz. E por último, o iluminador, eu usei ele aqui e usei também um pouquinho aqui no cantinho interno dos olhos e um pouco embaixo da sobrancelha, que eu sempre gosto de iluminar essa região. E essa paleta, ela se chama Pure Luxury Light Reflecting Cheek and Eye Palette. Ela é uma paleta bem prática, como eu disse, fica sempre na minha penteadeira e essas cores super funcionam quando eu quero uma make rápida e prática. Na pálpebra, eu decidi usar uma sombra unitária da MAC. Eu não sou muito fã de sombras unitárias, porque eu acho que é fácil você perder, você esquecer onde você guardou por ser muito pequenininha. Mas essa sombra aqui, ela veio como brinde numa compra que eu fiz e eu decidi testar. O nome dela é Texture Velvet, acho que é esse o nome da cor. E no final, eu acabei achando essa sombra unitária bem prática, porque ela tem esse tomzinho assim mais neutro, para fazer justamente um fundo de pálpebra quando você tá com pressa, e aí você não precisa ficar que nem doida procurando nas suas paletas uma sombra que fizesse essa função. Eu achei que ela ficou prática nesse sentido. De máscara de cílios, eu estou super viciada nessa daqui da MAC, que é a MAC Stack na cor marrom. Ela não fica super preta, mas dá aqui sim um efeito de cílios postiços que eu amo. Esse volume que a MAC Stack ela entrega realmente me deixa sempre apaixonada. E nos lábios eu usei essa duplinha aqui, que é o lápis labial da Fenty. Esse aqui, ele é na cor Satin Panty, que é um marronzinho assim, cor de terra. E ele combinou super com esse aqui, que é um batom em stick da Laura Mercier. Eu ganhei esse batom numa compra que eu fiz no site da marca, para reestocar, inclusive, esse pozinho, que é o Ultra Blur. E essa cor aqui, eu gostei bastante dela, se chama Love 102. Ficou assim nos lábios, olha, eu acho que super combinou com o lápis da Fenty, com esse fundinho assim bem quente, que combina sempre quando você tá só com essa sombra básica aqui, também com esse fundo quente, fica um mate perfeito. Bom, produtinhos dessa make aqui devidamente apresentados a vocês, e voltamos então a falar dessa base aqui, que de cara eu já estou super feliz com esse acabamento que a base está entregando, mas é muito cedo ainda para já tirar conclusões e estabelecer uma opinião. Eu vou deixar passar então esse tempo do dia, vou mostrar para vocês que horas são agora. Nesse momento são 15h02, então 3 horas e 2 minutos da tarde. Eu vou à academia, volto para casa, vou fazer o jantar, a gente vai fazer algumas coisas aqui dentro de casa mesmo. E aí eu volto depois, provavelmente daqui a umas 6, 7 horas, para podermos conferir como que está essa pele depois desse tempo de uso. E aí sim, vou compartilhar com vocês a minha opinião a respeito dessa base. Agora então vou continuar o meu dia e nós voltamos a nos falar já já. Agora sim, já estou aqui de volta para mostrar para vocês como que ficou o resultado dessa pele depois de ir. São 9h44 nesse momento, então deu aí mais ou menos 6 horas e meia, um pouquinho mais, quase 7 horas de uso. E conforme esperado, gente, eu tô olhando aqui no espelho, a pele ela tá bastante oleosa, por 2 motivos, né? Primeiro porque essa base, ela já tem essa característica que a gente conversou lá no início, de ser uma base mais hidratante, com muitos ativos de skincare que não inibem a oleosidade natural da pele. Além disso, eu também não apliquei nenhum primer, que é algo que também ajudaria, principalmente se eu aplicasse aqui na região, olha, da zona T, que é a parte do meu rosto que traz mais oleosidade. Mas essa oleosidade aqui aparente, ela não chega a me incomodar tanto ao ponto de ter que pegar um papel higiênico para tirar aqui esse excesso, para absorver. Não, ela tá aceitável. Ela tá aqui realmente, a gente consegue perceber, olha, esse brilho aqui, mas como eu acabei de falar, é algo esperado diante desse tipo de base, desse tipo de fórmula e também pelo tempo de uso. Diante disso, eu percebo que ela é uma base para eu usar em curta duração. Talvez num dia que eu não vá passar muitas horas na rua ou fazer alguma atividade física. Eu expliquei aqui para vocês que eu ia sair, eu fui à academia. Inclusive, um detalhe aqui para eu comentar com vocês. Fui à academia, 4h30 da tarde, gente. Eu achava que a academia estava aberta. Hoje é sábado,
Por algum motivo, eu achei que a academia hoje ficava aberta até às 6, mas não, ela fechava às 4 da tarde, assim como amanhã, eu confundi. E aí, nisso, eu pensei, eu vou, já que eu tô aqui na rua, vou dar uma volta no quarteirão, fazer minha atividade física, já que eu tô aqui na rua, e eu fiz só uma caminhada, que não foi o mesmo esforço físico que eu faria se eu tivesse ido à academia. Mas ainda assim, fiz um esforço, suei, e eu acho que isso contribuiu também para essa oleosidade aqui ficar mais aparente. Mas isso não quer dizer que eu esteja reprovando a base. Não, eu já esperava. E aliás, enquanto eu estava caminhando, começou a ventar muito, 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 ao ponto de me incomodar. Meus olhos começaram a lacrimejar. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, olha, na região das olheiras onde tinha o corretivo, saiu um pouquinho e as lágrimas que saíram escorreram aqui. Eu percebi duas manchas, não sei se vocês vão perceber aí no vídeo. Uma aqui e outra aqui. Tá quase que imperceptível, mas no espelho eu vejo, tem duas linhas aqui. Mais uma vez, não é uma base de alta cobertura, mate, que seguraria esse tipo de situação ou que fosse resistente à água, à lágrima. Inclusive, a marca não promete isso. Eu acho até que, considerando isso, olha, resistiu bem, porque foram duas lágrimas aqui, parecia que eu estava chorando de verdade, e eu deixei secar, não esfreguei, e ficou só uma marquinha assim, bem de leve. Então, mais um motivo para saber que essa base, ela, no meu caso, vai ser utilizada para ocasiões em que eu queira mais ter uma uniformidade da minha pele, mas que eu não precise ficar com a base durante muitas horas ou sair de casa, enfim, fazer uma maquiagem para evento, algo que eu vá ter muita exposição ao tempo, ao vento, lágrima, água, enfim. Ela vai ser uma base mais tranquilinha para você usar em ocasiões onde você não espera tantas coisas acontecerem no seu dia. E no quesito acabamento, eu acho que ela continua aqui belíssima. Ainda está, olha, bem radiante, não abriu, a pele ela está uniforme, trazendo aí uma segurança no quesito acabamento, te dando essa segurança em saber que ela vai ficar do jeito que você aplicou. E essas então foram as minhas considerações finais a respeito dessa base. Deixa aqui o seu comentário, me diz o que você achou, se você já tem essa base ou se você tem curiosidade aí em testar, porque eu matei minha curiosidade e, de fato, eu gostei dentro da proposta que ela entrega. O vídeo de hoje vai ficando por aqui então, espero que vocês tenham uma semana abençoada e nos vemos no próximo domingo. Um beijo e até lá! Tchau!